E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Um criminoso chamado Jimmy Kane ganhou uma chance de liberdade, porém teria que cumprir uma operação secreta e perigosa. Vamos conhecer esse caso? Vem comigo. Nada disso pra você. Eu queria uma coisa totalmente diferente. Prisão de segurança máxima especializada em criminosos insanos. Querem que eu dê entrada no inferno, faça amizade com a porra de um demônio, nem por toda a porra do dinheiro do mundo. E pela liberdade? Imagine estar dentro de uma prisão federal. Você foi condenado a 10 anos e sabe que ainda existe um longo caminho antes de recuperar a liberdade. Então, agentes do governo aparecem com uma proposta. Existe uma maneira de sair mais cedo, mas existe um preço. Você terá que entrar voluntariamente em uma instituição de segurança máxima. Lá dentro está um homem suspeito de estar ligado ao desaparecimento e à morte de várias jovens. Sua missão não será interrogá-lo, será muito mais perigosa. Você terá que se tornar amigo dele, ganhar sua confiança, ouvir suas histórias e tentar descobrir uma informação que investigadores procuram desesperadamente. Onde estariam enterradas possíveis vítimas? Esta não é a trama de um filme. Essa foi a missão atribuída a James Kane, uma operação que anos depois inspiraria a série Blackbird. Mas para entender como Jimmy chegou até aquele lugar, precisamos voltar ao começo. Jimmy Kane cresceu em Kankakee, no estado americano de Illinois. Durante a juventude, destacou-se nos esportes. Era atlético, popular e especialmente talentoso no futebol americano. Para quem acompanhava sua vida naquele período, Jimmy parecia seguir um caminho promissor. Mas fora dos campos, outra realidade começou a aparecer. Jimmy entrou no comércio ilegal de drogas. O dinheiro rápido trouxe uma vida completamente diferente daquela que sua família imaginava para ele. Durante algum tempo, parecia que conseguiria manter aquela rotina, até que investigadores federais chegaram até sua operação. Em 1996, Jim Kane recebeu uma sentença de aproximadamente 10 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico. A carreira esportiva estava definitivamente para trás. A liberdade também. Jimmy acreditava que passaria os próximos anos simplesmente cumprindo sua pena. Mas então surgiu um nome: Larry Hall. Larry Dwayne Hall era uma figura extremamente difícil de compreender. Ele havia sido investigado após o desaparecimento de Jessica Rhodes, uma adolescente de 15 anos. Jessica desapareceu em 1993. Seu corpo seria encontrado posteriormente em uma área rural de Indiana. As investigações acabaram chegando até Hall. Ele confessou envolvimento no caso, mas havia um problema que se repetiria constantemente. Larry confessava, depois voltava atrás. Contava histórias, depois dizia que eram fantasias. Para os investigadores, descobrir onde terminava a imaginação e começava a realidade tornou-se um desafio. Hall acabou condenado pelo sequestro de Jessica Rhodes, mas alguns investigadores acreditavam que aquela poderia ser apenas um dos crimes relacionados a ele. Casos de jovens desaparecidas começaram a ser analisados. As viagens frequentes de Hall por diferentes regiões dos Estados Unidos também despertaram interesse. Ele participava de ensinações históricas da Guerra Civil Americana e percorria diferentes estados. Isso significava que estava constantemente na estrada. Para investigadores, havia uma possibilidade assustadora. Larry Hall poderia saber muito mais sobre mulheres desaparecidas do que admitia, mas obter informações confiáveis dele era extremamente difícil. Era necessário alguém que pudesse conversar com Hall sem parecer um policial, alguém que ele enxergasse como semelhante. E foi então que Jimmy Kane entrou na história. Jimmy recebeu uma proposta extraordinária. As autoridades queriam transferi-lo para a instituição onde Larry Hall estava detido, mas Jimmy não entraria ali simplesmente como outro preso. Ele teria uma missão secreta: aproximar-se de Larry, conquistar sua confiança, fazer com que ele falasse sobre seus possíveis crimes e, principalmente, tentar descobrir a localização de possíveis vítimas. Jimmy teria que fazer tudo isso sem revelar sua ligação com os investigadores. Era um jogo psicológico extremamente arriscado. Se Larry percebesse alguma coisa, Jimmy poderia estar em perigo. Além disso, segundo o relato posteriormente feito por Kane, havia outra condição assustadora.
Ele não poderia simplesmente abandonar a operação quando quisesse. A oportunidade de reduzir sua pena dependia do sucesso da missão. Jimmy aceitou, talvez porque fosse sua melhor possibilidade de recuperar a liberdade. Talvez porque soubesse que, caso Hall realmente tivesse outras vítimas, famílias ainda esperavam respostas. Jimmy foi transferido. Então começou a parte mais perigosa da operação. Jimmy sabia que não poderia simplesmente chegar perguntando sobre assassinatos. Precisava ter paciência. Começou conversando com Larry sobre assuntos cotidianos. A ideia era construir uma amizade. Fazer Hall acreditar que Jimmy era apenas outro criminoso cumprindo pena. Pouco a pouco, a barreira começou a diminuir. Jimmy ouviu histórias, observou comportamentos, tentou memorizar tudo que pudesse interessar aos investigadores. Segundo o próprio Kane, algumas conversas começaram a ficar cada vez mais perturbadoras. Hall teria falado sobre mulheres e mortes de uma maneira que deixou Jimmy convencido de que havia muito mais por trás daquele homem. Mas Jimmy precisava continuar interpretando seu personagem. Não poderia demonstrar indignação, não poderia confrontá-lo, precisava ouvir, concordar quando necessário e continuar aproximando-se. Era uma situação psicologicamente brutal, porque Jimmy sabia que qualquer reação errada poderia destruir meses de trabalho, até que aconteceu algo que mudaria completamente a operação. Segundo Jimmy Kane, certo dia ele encontrou Larry Hall trabalhando com pequenas figuras de madeira que se representavam mulheres. Mas havia algo ainda mais importante. Jimmy afirmou ter visto um mapa. Nele existiriam marcações que despertaram imediatamente sua atenção. Jimmy começou a suspeitar que aqueles pontos poderiam indicar locais relacionados às possíveis vítimas. Se aquilo fosse verdade, poderia ser exatamente a informação que os investigadores procuravam. Jimmy precisava memorizar o máximo possível. Mas naquele momento, depois de semanas ouvindo histórias perturbadoras, ele acabou cometendo um erro. Perdeu a frieza. Jimmy confrontou Larry. Questionou o que ele havia feito. A reação mudou completamente o clima entre os dois. Hall começou a perceber que aquele novo amigo talvez estivesse interessado demais em segredos. Jimmy havia chegado muito perto, talvez perto demais. E agora, sua identidade poderia estar em risco. Pouco depois, Jimmy acabou colocado em isolamento. E naquele momento surgiu um problema desesperador. Ele precisava avisar seus contatos, precisava contar o que havia descoberto, mas estava isolado dentro de uma instituição de segurança máxima. Segundo seu relato, Jimmy começou a temer que ninguém aparecesse para retirá-lo. Imagine a situação. Você entra em uma prisão trabalhando secretamente para o governo, a pessoa que você deveria investigar começa a desconfiar de você. Então, você perde contato com aqueles que poderiam ajudá-lo. As horas pareciam intermináveis. Jimmy tinha informações potencialmente importantes. Mas havia outro problema. O mapa que ele dizia ter visto não estava mais disponível. Quando as autoridades conseguiram agir, aquela possível peça de evidência já não poderia ser recuperada da maneira que Jimmy esperava. A oportunidade de descobrir possíveis locais de vítimas poderia ter desaparecido. Ainda assim, a missão de Jimmy havia produzido informações consideradas importantes. E finalmente, ele foi retirado daquela situação. Jimmy Kane eventualmente conseguiu aquilo que parecia impossível quando recebeu sua sentença. Sua cooperação com as autoridades contribuiu para que recuperasse a liberdade antecipadamente, mas Larry Hall permaneceu preso. E aqui existe uma distinção fundamental. Hall é frequentemente apresentado em produções televisivas como um serial killer ligado a inúmeras mortes. Entretanto, muitas suspeitas relacionadas a ele nunca foram comprovadas judicialmente. Ele fez confissões e declarações envolvendo diferentes crimes, mas também tinha histórico de voltar atrás. Por isso, investigadores passaram anos tentando separar possíveis fatos de histórias inventadas. Larry Hall continua associado a diversos casos não solucionados, mas o número exato de vítimas que poderiam estar relacionadas a ele permanece controverso. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão inquietante, porque Jimmy entrou naquela prisão procurando respostas, saiu de lá acreditando ter encontrado algumas, mas várias perguntas permaneceram.
Anos depois, Jimmy Kane decidiu contar publicamente sua experiência. Em 2022, ela foi adaptada para a minissérie Blackbird. A produção apresentou para milhões de pessoas uma das operações carcerárias mais incomuns da história criminal americana recente. Por trás da dramatização existe uma questão muito mais séria. Famílias perderam filhas, mulheres desapareceram. Investigadores passaram décadas procurando respostas, e um homem condenado por tráfico acabou sendo colocado no centro dessa investigação. Jimmy Kane entrou na prisão como criminoso condenado, mas recebeu uma missão que normalmente seria destinada a investigadores treinados. Ele precisou conquistar a confiança de um homem que as autoridades consideravam extremamente importante para diferentes investigações. Precisou ouvir histórias perturbadoras sem demonstrar o que realmente pensava. E quando acreditou estar finalmente diante da informação que poderia solucionar alguns daqueles mistérios, a situação escapou de seu controle. Jimmy recuperou sua liberdade. Blair Hall permaneceu atrás das grades, mas existe algo que nenhuma sentença conseguiu encerrar. As perguntas: quantas eram as fantasias? Quantos desaparecimentos realmente poderiam estar ligados a ele? E principalmente, se aquele mapa descrito por Jimmy realmente indicava possíveis vítimas. O que aconteceu com aqueles lugares marcados? Talvez algumas respostas sejam enterradas junto com segredos que nunca foram revelados. E enquanto determinados casos permanecerem sem solução, a história de Jimmy Kane continuará sendo mais do que uma improvável missão dentro de uma prisão. Será também a história de uma investigação que chegou extremamente perto de descobrir algo maior, mas talvez nunca tenha conseguido descobrir toda a verdade.